Você já ouviu falar na síndrome do olho seco? É um problema super desconfortável que no inverno se torna ainda mais frequente. E a gente vai saber mais sobre isso na matéria a seguir. Me conta uma coisa, você sabe o que é a síndrome do olho seco? A síndrome do olho seco? Não. Não sei. A síndrome do olho seco é um problema desconhecido pela grande maioria da população, mas estima-se que 20% das pessoas sofrem com esse problema. Há uma disfunção na quantidade, de lágrimas ou, como na maioria das vezes, na qualidade das lágrimas. As lágrimas têm uma função importante, com mais ou menos 100 componentes essenciais. Limpa, defende contra micro-organismos e protege os olhos de raios ultravioletas. A disfunção das lágrimas se dá por inúmeros fatores. Primeiro, existe a predisposição genética, trabalho de muitas horas no ambiente com ar-condicionado, de frente da tela do computador, uso de alguns medicamentos, como, por exemplo, antidepressivos, alguns antialérgicos, alguns beta-bloqueadores, que são remédios para hipertensão. Usuários de lente de contato gelatinosa têm muita queixa do olho seco, porque, em tese, um paciente com olho seco é uma contraindicação relativa para se usar lente de contato gelatinosas, porque irritam os olhos com mais facilidade, suportam, toleram essa lente por menos tempo. A idade também é uma coisa que favorece a diminuição da produção lacrimal, envelhecimento da glândula lacrimal, diminuição de produção e aparecimento de sintomatologia do olho seco. O olho seco, em relação ao gênero, é mais comum em mulheres, porque as mulheres, principalmente pós-menopausa, porque diminui a produção de andrógeno, de estrógeno e diminui a produção lacrimal. Há 2 anos, Naide descobriu que tinha a comorbidade. Ela conta que os sintomas são pra lá de incômodos. Quando eu estou no uso de computador, celular, a visão embaça, e sinto muita coceira, e irritabilidade, irrita muito. Arde um pouco também. Não é difícil encontrar pessoas que também fazem parte da estatística e compartilham do mesmo desconforto. Que é quando sente o olho seco e como se tivesse alguma coisa no olho e coça muito. O olho arde, coça, a visão fica um pouco embaçada. Um pouco de dor de cabeça, um desconforto, tipo a visão cansada, algumas coisas que eu sinto. Às vezes um incômodo no olho, ele dá umas fisgadas e aí começa a coçar e aí fica bem chato. Geralmente, fica muito vermelho, incomoda, arde muito. O paciente de olho seco, ele sempre procura um médico descrevendo, por exemplo, ardor nos olhos, embaçamento visual, quando fica estudando, lendo, vendo televisão ou no computador, olho vermelho, O olho seco causa processos inflamatórios, às vezes até severos. O olho fica inflamado, junta a secreção, junta aquele muco que o paciente diz, olha, doutor, meus olhos estão sempre vermelhos, juntando a secreção, incomodando, ardendo, em regiões que nevam, por exemplo, como é o nosso caso no Brasil, ou então no extremo sul, isso para nevar o clima tem que estar bastante seco, há uma maior sintomatologia do olho seco. Felizmente, o diagnóstico não é difícil e 90% dos casos são contornados com facilidade. Procurei um médico e o tratamento é colírio, colírio para lubrificar. Os colírios de lubrificantes, eles têm que ser usados continuamente, Isso varia muito de paciente a paciente, mas 4, 6, até mais vezes por dia. Os sem conservantes você pode pingar quantas vezes queira, quantas vezes for necessário. Outra coisa é tratar o ambiente, Você procurar as pessoas que ficam, por exemplo, sendo em frente a uma tela do computador, quando pisca 1/3 das vezes que a gente pisca normalmente. A gente dá mais ou menos 10 piscadas por minuto. Quando você está numa tela concentrado, você pisca, em média, 3 vezes por minuto. Isso favorece com que a lágrima evapore do seu olho, porque você não piscou para lubrificar e dá essa quebra, essa ruptura do filme lacrimal e essa sensação de olho seco. Procurar sair um pouquinho do ar-condicionado, se for possível colocar alguma coisa que umedeça o ambiente, umidificador de ambiente, alguma coisa com água. Existem outras coisas também que funcionam no tratamento do olho seco, por exemplo, ômega 3, os ácidos gráficos, que o ômega 3 faz parte dele, que é muito presente em óleo de peixe, óleo de linhaça, no salmão, nos peixes de maneira geral, melhoram
a viscosidade da lágrima e dificulta a evaporação. Quando o paciente tem um olho seco mais severo, já parte para um tratamento mais agressivo, como por exemplo, se coloca um plug no ponto lacrimal para diminuir a drenagem. Nós temos um pontinho lacrimal que é tipo um ralo, onde a lágrima escorre para dentro, pisca, a lágrima vai para dentro do nariz. Esse ralo pode ser fechado ou diminuído, né? Em casos mais radicais, fazer a oclusão total desse ponto lacrimal cirurgicamente. Existe linha de contatos terapêuticas, transplante de conjuntiva. Não faltam opções para tratar o olho seco. Se os sintomas fazem parte da sua vida, procure um bom profissional e viva longe do incômodo.